Gabinete, monitor, teclado, mouse. Até bem pouco tempo, falar em computadores era falar nessas máquinas antiquadas e com design meio que sem graça. Sem graça porque chegaram netbooks, smartphones e principalmente os tablets, que mudaram nossos hábitos e deixando dependentes. Navegar pela internet, ler uma revista, estamos criando uma nova forma de vida conectada. Agora, será que essa revolução significa o fim dos desktops com os quais convivemos tanto tempo? O Espaço Aberto Ciência e Tecnologia está começando. When you're dealing with higher volumes of information and need answers fast, you search everywhere for solutions. That's why IBM created the personal computer AT with the power to push. O que hoje você chama de trambolho foi sonho de consumo de milhões de pessoas até poucos anos atrás. O PC, computador pessoal na sigla em inglês, nasceu no final da década de 70. Pouco antes, isso era um computador. Armários gigantes que custavam milhões de dólares ocupavam salas inteiras e só podiam ser usados por poucos. Foi aí que começaram a surgir os computadores pessoais. Amstrad ha creado el ordenador familiar. Essas aí eram o que todos chamavam de máquinas menores. ¿En serio? Ayudar en las tareas de la casa. Elas encantavam os jovens da época, muitos deles loucos para ter nas mãos kits como o Altair 8800, uma caixa de luzes que a geração tablet acharia piada, item essencial para qualquer leitor de revistas de eletrônica. Mas foi a partir da ideia da dupla Steve Wozniak e Steve Jobs que o mundo conheceu o primeiro computador pessoal. O Apple One não tinha nem gabinete, mas podia ser ligado a uma TV e a um teclado. Uma revolução que mudou a nossa relação com esses amigos eletrônicos. Era uma época de muitas marcas, como o Commodore, Ordenador familiar, Amstrad uno más de la familia. e Sinclair. Até a BBC teve o seu computador. Mas foi a partir dos anos 90, com a popularização do Windows, que os computadores invadiram as casas de todo mundo. A disputa tinha dois protagonistas: os PCs com Windows e os Macintoshes da Apple, que na época eram restritos a um público pequeno. Será que 30 anos mais tarde, tudo isso realmente virou só história? O que se fala hoje de era após PC significa bem mais o que vem após o PC do que necessariamente a morte do computador pessoal. Vieram os laptops, os netbooks, nomes estranhos que fizeram do computador, antigo sonho da família, um dispositivo pessoal. Hoje, celulares cada vez mais inteligentes fazem as vezes de computador. E os tablets arrebataram de vez o mercado mundial. No lançamento do iPad 2, Steve Jobs foi direto. That technology alone is not enough. That it's technology married with liberal arts, married with the humanities, that yields us the result that makes our hearts sing. And nowhere is that more true than in these post-PC devices. Se a gente for ver tablets, smartphones, PCs, laptops, eles são antes de tudo portas de acesso à internet. E é meio difícil a gente pensar que no futuro a gente vai ter só dois dispositivos para acessar a internet, como os tablets ou os smartphones. A impressão que vai ser só isso o futuro. É meio difícil, porque vai contra até o motivo pelo qual a internet surgiu. A internet ela surgiu para ser uma plataforma de comunicação e distribuição de conteúdo que pudesse ser acessado de qualquer dispositivo. Então é meio difícil a gente pensar que a gente vai ter só dois dispositivos. Eu acho que diversidade é uma palavra bem mais forte. As vendas de tablets e smartphones este ano
vão gerar recorde de faturamento no setor de eletrônicos, nada menos que 190 bilhões de dólares. Só de tablets serão pouco mais de 26 milhões de unidades vendidas. Uma demanda tão grande que levou milhares de geeks a passar madrugadas na fila à espera do brinquedo novo. Enquanto isso, as encomendas de PCs ao redor do mundo crescem abaixo da previsão do mercado. Nos Estados Unidos, houve até queda. As vendas diminuíram 4,2% no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Cada um vai ter um cenário correto, um ambiente. Por exemplo, se você está numa fila de banco, você não vai abrir um laptop de 17 polegadas para conferir o e-mail, você vai pegar o seu smartphone. Mas em compensação, quando você estiver em casa, você quiser editar um vídeo, você provavelmente vai usar o PC. Quiser jogar um jogo de última geração, não dá para jogar no tablet nem no smartphone, dá para jogar no PC. Então acho que cada dispositivo vai ter um contexto adequado para o uso, né? Acho que o futuro deles vai ser esse, um complementando o outro. E a gente, como usuário, a gente vai aprender qual que é o melhor dispositivo para a gente. Pô, é legal usar o tablet agora, é legal usar o smartphone. Eu acho que cada um vai ter o seu espaço. Standards like USB and HDMI. Nosso programa deu um pulo em Orlando, na Flórida, para visitar uma feira de tecnologia com novidades só de dispositivos móveis. Tablets, smartphones. Olha a quantidade de jornalistas aqui que, depois de terem ouvido o anúncio dos executivos, vieram para cá conferir tudo com as próprias mãos. É hora do test drive, todo mundo mexendo, conferindo as novidades dos dois aparelhos que acabam de ser lançados. Por aqui, nada de PC. A era da mobilidade hoje é assim. O smartphone já anda com você por todos os lugares. Daqui a alguns anos o tablet vai ganhar popularidade e também passará a andar com você. E lá na frente, esse conceito de mobilidade vai ganhar novos significados. It's hard to predict, right? And so I think in the end, the customers are going to rule with their wallets, and vote with their wallets, and we'll find out. What I can tell you is this: one of the things that people most often do is when a new product category comes out, is they look at that new product category through the lens of existing products. And what I think we've seen so far is that certainly tablets have taken off very rapidly, and people are very excited by what tablets can do. And indeed, we've seen the feedback that we've heard on the playbook is, I can't believe what this is going to do. Actually, I don't even think this is a tablet. This is like a portable media device that I can plug into a TV with an HDMI cable and create a social experience, a truly social experience with people around me, because I can plug in something so powerful to this. Not a lot of people doing that with netbooks today. So, so we'll see how this all works out. I can share photos, share experiences, share videos with friends and family right in my living room. And that has turned out to be a really interesting and exciting dynamic for social networking. It's something where in the past you had it on your PC or that sort of thing. It's kind of a one-to-one experience. Today with a playbook, we can make that a many-to-one experience where you can actually enjoy your media, your pictures, or at a party, your friends' media, your friends' pictures, and show it off to all of your friends who are gathered around. So much more interesting social experience. You have all these collections now of online photos and online videos about your life, but when someone looks at it, it's kind of a soul experience. They sit there themselves at their PC and they're looking at this, whereas with a playbook, it's something that can be shared. You can be with a few friends, say at a reunion party, and you can go through, where are they now, and start seeing what's going on and have fun viewing the sort of social aspects, but as a collective, as opposed to as a single person looking at a screen. Integração. Hoje já é um pouco assim. Nossas informações não estão mais presas em um único sistema. O destino de tudo parece estar na nuvem. Mas será que tanta gente com tanta informação não é capaz de gerar um engarrafamento na rede? Estão surgindo vários dispositivos agora que trabalham com a questão do cloud computing, que é você deixar todos os arquivos num servidor, você não tem o arquivo guardado na sua máquina.
Então isso já gera aí uma necessidade de mais infraestrutura de internet, porque você imagina, vários arquivos pesados eles estão na rede. Então você tem essa necessidade também do aumento da infraestrutura. A gente vê com a questão do smartphone, que quem usa smartphone gasta bem mais tráfego, né, de dados. Então também tem que ter um aumento aí nas redes de telefonia, enfim. Tem que acompanhar também a questão da infraestrutura. Eu acho que está acompanhando. Acho que a gente está tendo uma melhoria na infraestrutura de internet, mas tem que ter em mente isso também, essa questão da infraestrutura, do aumento, junto com o aumento dos computadores, tem que ter um aumento da infraestrutura, enfim. A invasão de novos dispositivos veio para ficar. Já são dezenas de empresas lançando seus produtos e buscando consumidores. Com esses computadores do século XXI, nossa relação com a tecnologia mudou. Comando de voz, touchscreen e o velho ritual de ligar e desligar. Para quê? Fisicamente, estamos mais próximos. Se com o PC mantemos uma distância formal, quase que por respeito, com o tablet a coisa é mais íntima. Vamos até para a cama, trabalhar, jogar, navegar pela internet, talvez já pensando em como será a era pós-tablet. Voltamos com o Espaço Aberto Ciência e Tecnologia. Nosso programa hoje faz a pergunta: com a invasão de novos produtos, o PC morreu? O americano Peter Erickson é o fundador da Disruptathon, uma empresa especializada em chamar a atenção para novidades em um mercado repleto delas. Com a perspectiva de quem acompanha os avanços na forma como nos relacionamos e consumimos a tecnologia, ele acredita que a grande mudança não estará na escolha do desktop em casa ou do tablet como computador móvel, mas sim na forma como cada plataforma vai integrar as informações que serão guardadas na nuvem. This is a shift that is just starting, and the announcement by Apple of the iCloud was really the first time that it was positioned and marketed as an individual person's cloud. The enterprise has been moving towards the cloud over the last decade. So they've been moving a lot of their big server applications into cloud-based applications. Well, now the consumer is going to start doing the same thing. So we'll store our music and our photos and other files that we have in our clouds. In our own personal clouds. That shift is just starting, and it's going to take about a decade for us to get there all the way. How do you deal with this reality that intrusion or even malfeasance is inevitable? Well, I think that it's a little bit how we deal with it in our daily lives today. It's inevitable that your car may get broken into. It's inevitable that your house may get broken into. These are risks that we live with, and we do our best to protect ourselves. The cloud's going to be no different. There are probably going to be extra security packages that are going to be offered by marketers out there to protect your cloud even more. Just the same way you can buy a home security system that's the top of the line. Those are the types of services that you're going to start to see now that all of our information and our personal information is moving into our personal cloud. But the risks are there, and it's going to be risks that people are going to be willing to accept for the convenience, just like we accept everything else. In which way does that change our relationship with our desktops, with our PCs? Well, the way that the desktop relationship is going to change is we're going to become less reliant on it to do things in our day-to-day lives. As we access our information through mobile phones and we access our information through tablets, we may not need to go to that laptop when we get home, because we will have already done our banking and we will have already rented movies and done things that we do as consumers. So we wouldn't necessarily have to go to the desktop or the laptop. So the relationship's going to change because we're going to become less and less dependent on it. You don't seem to see much of another way around the advance of tablets. I think it's a natural course of action. I think it's a natural way things are going. There are now hundreds of millions of tablets in the market, and they only came into being a couple years ago in the form factor that Apple released in
in the iPad. I think that, you know, the early adopters certainly want this technology today and are going to be using cloud services and mobile payments and all kinds of things that are available on the market right now. But the technologists of the world, the Apples and the Googles and the Samsungs and others, are starting to build products that they feel like consumers are going to want. Is mobility the biggest characteristic of our preference? Well, mobility, to me, it's going to be one of those words that's sort of like saying color television. You're just not going to think about it in 20 years because your information is going to be readily available. The information that you want that's relevant to you is going to be readily available across many different medium types, let's say. So whether it's a screen on your wall for watching movies or something in your pocket for making phone calls and accessing your other personal information, it's going to really be about information. Em mercados dinâmicos e competitivos, mudanças de padrão ficam cada vez mais frequentes. A IBM, gigante dos grandes computadores, os mainframes da década de 70, acabou eclipsada pelo domínio da Microsoft e os PCs dos anos 90. A Microsoft, hoje, luta para se firmar no mercado dos tablets, dominado pela maçã de Steve Jobs, ou na nuvem, onde o Google e o Facebook atualmente lideram. There are incumbent players in a market that when that market gets disrupted, they no longer are in that market at the end of the disruption cycle. I like to tell a story about when refrigeration was invented, not one company that delivered ice made it into refrigeration. They all went out of business. And we've seen this happen time and time again in different markets. So the companies that dominated the dot-com era of the internet days aren't dominating today. Today we have new companies that dominate. Google and Facebook are the new companies that dominate today. But in, who knows where we're going to be in 5 years from now as far as which companies. So I'd say the biggest consistency is that the dominant players of today may not be the dominant players of tomorrow. In this definition, how do you see IBM, which was the granddaddy of the computing industry? What IBM did that was genius is they completely changed their business. IBM doesn't sell computers anymore. IBM is a global services organization, and they are experts at change management and operational management and expertise for organizations around the world. IBM has completely changed their business. So one of the things that companies that are being disrupted have to do is they have to change their business. They have to reinvent themselves, and that's very difficult for organizations to do that are built around certain business models. I think that there's, one of the things that there are two levels to this market right now. There is the devices and the race to win the device market, which iPad sort of set the bar with the tablet last year, and now they're on to their second generation, and they have sold, they sold tens of millions of iPads, and it's been a big part of their growth. There are Android-based tablets and Samsung and BlackBerry, and everybody's coming out with the devices. So there's the device level that's happening, and then there's the cloud. The cloud is the services level, where our applications live, where our information lives. And so the market is really, the race to win this market is happening at two levels. It's the devices that we hold on to and where that information is going to end up being stored at the end of the day. People kind of were skeptical about the iPad in the beginning, right after the launch. That's right. That's right. They were skeptical. What was Apple seeing that nobody else was seeing? Well, what Apple saw with the iPad was that people could use this device and they would not replace anything they currently had. So they would still have a laptop and they would still need a phone, but they would have this consumer-focused device for accessing the internet and all their information and watching movies. It was a brilliant placement. Something that actually is referred to as a blue ocean strategy, when you can place a product in the market where there's nobody else competing. In the red ocean, where everyone's competing and fighting it out, laptops and cell phones and mobile phones. Apple said, here's a product that we could position in the market in a blue ocean where there's nobody competing. And they hit it. They nailed it. I mean, we bought 2 for our household, and we already have laptops and smartphones. Yet we end up using the iPads almost every day. So it was a brilliant placement, and that's why everyone's followed them into this market.
O programa de hoje fica por aqui, mas continua na internet. No nosso blog você pode deixar sugestões e comentários. Nosso endereço é g1.com.br/globonews. Na semana que vem, o Espaço Aberto Ciência e Tecnologia vai falar sobre o mercado de aplicativos para tablets e smartphones. Eles já são uma tendência irreversível de uso e também de negócios. Até a próxima!